Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana e sejam bem-vindos ao meu canal Meninas na Eletrônica. O vídeo hoje é um pouquinho diferente, pois eu tô vindo aqui falar um pouco sobre a minha experiência com o caderno de campo e falar um pouco também de algumas dicas que eu quero dar sobre o caderno de campo. Eu passei pelo terceiro ano e eu tive caderno de campo em acho que 2 ou 3 matérias, mas eu tô vindo aqui principalmente falar sobre o caderno de campo que foi desenvolvido na matéria de eletrônica analógica. Bom, eu também vou deixar aqui pra vocês verem um videozinho bem rapidinho de eu folheando os 2 cadernos de campo que eu tenho aqui, pra vocês já darem uma olhada de como é que ele é por dentro e como é que ficou. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. E quem conhece a escola que eu tô falando, no terceiro ano, eletrônica analógica, sabe muito bem do professor que eu tô falando. Mas, então, eu vim aqui trazer algumas dicas pra você que tá no terceiro ano ou tá indo pro terceiro ano não passar tanto perrengue assim com esse caderno de campo. E no final vai dar tudo certo, confia que vai dar. Bom, eu queria começar mostrando um pouco das capas. Essa daqui é a capa do primeiro caderno. Eu fiz ao todo no ano 3 cadernos de campo na matéria de analógica. Porém, eu só tenho aqui comigo 2 cadernos, o primeiro e o terceiro, que foram os últimos, né? O último caderno. E esse daqui é o meu outro caderno de analógica. E como pode ver, é a Mona Lisa vestida de Mamãe Noela. Porque já tava no final do ano e a gente fez um caderno temático, com certeza. Isso é uma coisa bem importante pra capa. Sejam criativos e façam de algo que vocês gostem. Porque o caderno vai estar muito tempo com vocês, então se vocês fizerem de alguma coisa que vocês não gostam, vocês vão enjoar daquela capa e... Bom, esse caderno vai estar todos os dias com vocês, então é importante fazer de algo que vocês gostem. Primeira dica. Bom, outra coisa também bem importante é que eu queria falar sobre onde é que eu busquei essas imagens do caderno de campo, da capa, né? Eu busquei no Pinterest, mas vocês podem achar em outros sites também, mas principalmente eu ia pesquisar por papel de parede para celular, porque o tamanho certinho da capa tem atrás do caderno. Então, vocês vão conseguir arrumar isso, mas se vocês já pegaram uma imagem que tem mais ou menos o mesmo tamanho, o tamanho certo já, fica melhor. No caderno de campo da minha escola, tem que ter o nome da instituição, o curso, qual que é a matéria, ou enfim, o projeto que está sendo desenvolvido, o nome dos alunos, o número referente à chamada, a bancada, a turma, o nome do professor e também a cidade e o ano que tu tá desenvolvendo aquele caderno. Eu e a minha dupla, a gente usou 2 aplicativos para desenvolver o design das capas. A gente usou o Canva, que é basicamente um Photoshop, só que online. E a maioria das coisas que tem lá é grátis, tem algumas coisas que são pagas, mas tu consegue com certeza fazer uma capa totalmente gratuita, tá? Tu não precisa gastar com isso, pelo menos com design. E a última capa, que foi feita no Photoshop e tudo isso no computador. Eu imprimi essas capas numa dessas lojas onde é que tu revela foto.
Então eu peguei o tamanho da capa, uma foto que tinha mais ou menos o tamanho da capa. E a mulher lá também já ajustou na hora o tamanho certinho. E foi imprimido. Acho que cada foto assim desse tamanho custou R$8. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como que eu fazia minhas anotações. Na minha escola é norma, então o caderno de campo na minha escola tem que ser sem espiral. Bom, também não é muito recomendável que tu use muito corretivo em frases longas. É melhor tu sinalizar que tu errou e falar, ó, a partir daqui desconsidere, botar entre parênteses e seguir a vida, do que tu usar corretivo. Corretivo é só quando tu pega e erra alguma palavra ou alguma letra, não é pra ser em grande escala, não. Também o nosso professor não deixava a gente utilizar a caneta vermelha, mas isso depende muito do professor que vai estar avaliando o caderno de campo. Se tiver algum professor avaliando o caderno de campo de vocês, o meu não deixava usar caneta vermelha, o resto, todas as cores de caneta eu poderia usar. Preferencialmente, não era para usar umas canetas assim muito fracas em que é muito ruim de ler. Então essas canetas era melhor não usar. Também não era permitido deixar alguma anotação a lápis, então tudo deveria ser a caneta. Bom, e meu caderno de campo ele foi desenvolvido em dupla. Então eu e minha dupla, a gente se organizava para conseguir dar conta do caderno de campo. A gente entrou em um acordo que a gente preferia ter um caderno de campo bonito. O caderno de campo, ele não tem que ser bonito, tá? Tu tem que olhar pra ele e entender. Só que eu e minha dupla, a gente viu que se a gente não tivesse um caderno de campo organizado, bonito e com as anotações bonitinhas e organizadas, a gente não se sentiria bem. Então, o que a gente fez é dividir, né? Quem passava o quê. Mas durante as aulas, como as aulas eram muito rápidas e o professor escrevia algumas coisas no quadro, a gente tinha um outro caderno secundário, onde é que a gente conseguia anotar tudo a lápis, assim, do que a gente conseguia anotar, a gente anotava lá. A gente tirava foto do quadro também, porque o professor permitia tirar foto e gravar áudio da aula. Então, e depois a gente utilizava esse material como apoio. A gente juntava o que eu tinha feito, o que a minha amiga tinha feito. A gente juntava o que a gente tinha conseguido copiar. Eu dava também uma olhada nas referências que a gente utilizou, principalmente 3 livros. Que eu vou deixar, se eu conseguir aqui, a foto dos 3 livros. A gente utilizou 3 livros, então, como referência. Claro, não foram os únicos, mas os principais. A gente utilizou Eletrônica Volume 1 do Malvino, a 8ª edição. A gente utilizou Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos, a 11ª edição do Nachelski. E também utilizamos Dispositivos Semicondutores, Diodos e Transistores, da editora Érica, se eu não me engano. Bom, e continuando, então, eu e a minha amiga, a gente também foi um dos fortes motivos pra gente decidir que a gente ia começar a gravar a aula e passar a limpo o caderno de campo, porque não é recomendável tu passar a limpo o caderno de campo, mas a gente sabia dessa responsabilidade, a gente sabia que a gente ia levar mais tempo, mas também era uma forma de estudar, porque a gente estaria revendo o conteúdo pela segunda vez. É porque a gente gosta muito de fazer os circuitos eletrônicos com régua, então a gente demorava muito tempo pra fazer ele bonito, pra não fazer ele torto e fazer com régua. Então, quando a gente passava limpo, a gente conseguia ter calma pra conseguir desenhar bonitinho o circuito com a régua. Também é bem interessante que vocês imprimam os gráficos do caderno de campo, principalmente no 3º trimestre, porque no 3º trimestre vocês vão ter muita prática com o amplificador. E é bem interessante vocês tirarem um print da tela do osciloscópio e imprimir elas e colocar no caderno. Assim, quando vocês tiverem um tempo ou acabarem precisando voltar e olhar no caderno de campo, vocês vão ter uma coisa visual para saber o que vocês estavam fazendo naquela época. E também continuando sobre os livros, é muito legal o livro da editora Érica, do Dispositivos Semicondutores, porque lá tem um conteúdo muito bom sobre JFET e MOSFET. Também tem sobre amplificadores, base comum, dreno comum. Assim, não é que é o único lugar onde é que tem coisa sobre isso, mas a explicação que tem sobre isso lá nesse livro é muito boa, eu gostei bastante. E sobre o Nachelski,
eles têm uma explicação muito boa sobre par realimentado com transistor, que em algumas fontes variáveis vai ser necessário ter. Então lá tem uma explicação bem legal e bem nice, eu recomendo. Bom, só que com essa de passar limpo vem uma outra responsabilidade, que é a organização. Vocês têm que ser muito organizados e não deixar para a última hora para passar o conteúdo para o caderno de campo. O certo é o caderno de campo estar sempre atualizado e sempre em dia, porque se vocês deixarem para passar assim no final do trimestre, vai dar problema, não vai dar tempo, vai dar algum erro, vocês não vão passar direito e aí vocês vão perder nota por causa disso. Então é sempre importante estar com ele em dia e bem organizadinho. Também, se vocês estiverem fazendo esse caderno de campo em dupla, é muito importante que esse trabalho seja organizado, tipo, não que muito alguém da dupla fique sobrecarregado e o outro não faça nada. É importante que os dois façam e tenham a letra no caderno de campo. O caderno de campo ele não é avaliado por quanto mais folhas tiver, então é melhor, não é isso, mas o conteúdo que tem ali tem que mostrar para o professor que vocês estão entendendo a matéria. E principalmente vocês têm que mostrar que estão entendendo a matéria nas provas do professor, né? Então, se vocês se dedicarem fazendo caderno de campo, vocês vão acabar aprendendo na marra. E é importante que vocês não sobrecarreguem nenhum outro, porque quando o professor for avaliar, ele vai perceber que só tem a letra de um, ou tem muito a letra de um e pouca a letra do outro. Então ele vai perceber que alguém ou escreveu muito no caderno de campo e não participou das práticas, ou só um fez a prática e o outro não participou muito do trabalho. Então é interessante que tenha a letra dos dois, porque assim quer dizer que os dois se envolveram com o caderno de campo. Também é importante que nas anotações de vocês do caderno de campo vocês sejam transparentes. Não inventem que vocês fizeram 1000 coisas num dia e vocês não fizeram, acabaram fazendo em vários dias picados. É importante que vocês sejam transparentes e sejam honestos, que vocês levaram tanto tempo para fazer a prática, e, enfim. É importante ser honesto com o tempo que vocês levaram e com o dia que vocês passaram tal conteúdo, com o dia que vocês fizeram tal prática, é importante. Também é importante que vocês cuidem a numeração das páginas, porque ela é muito importante, porque no final do caderno de campo tem um índice, em que nesse índice vocês vão ter que botar as páginas em que foi realizado as atividades. Então é interessante a numeração das páginas também estar sempre em dia, e o índice também, porque quando chegar no final do trimestre vocês não terem feito o índice, vai dar um trabalho muito grande, porque o índice é uma coisa trabalhosa, embora não pareça, ele é muito trabalhoso. Então é interessante toda vez que vocês fizerem alguma atividade já anotarem direto lá no índice, para não deixar acumular e no final do trimestre vocês saírem todo embolado tendo que fazer índice. Isso vale para capa também, façam a capa logo no começo do trimestre, porque pode acontecer que vocês percam o caderno de campo e na capa do caderno de campo já tem todas as informações de contato com vocês. Então é interessante que a capa do caderno de campo também já esteja em dia e esteja com papel contact, porque se vocês não botarem papel contact, com o tempo vai começar a estragar a capa e é melhor vocês terem uma coisa bem cuidada, já que vocês vão estar levando o caderno de campo para tudo que é lado. Bom, e no índice basicamente funciona assim. Vocês vão estar acompanhando aqui, eu vou falar, vocês vão estar vendo uma foto do índice. O índice funciona assim. Na primeira coluna, vocês têm que colocar a data em que foi realizado tal atividade. Na segunda coluna, você tem que botar uma frase que explica o que vocês fizeram. É interessante que vocês expliquem bem o que foi feito, sabe? Não economizem nas palavras. E na terceira coluna é o número de períodos que foi usado, né? Número de horários. O nosso tempo era contado conforme fosse período, né? Lá na nossa escola. E na nossa escola, cada período tem 50 minutos, então se tem um, quer dizer que a gente levou 50 minutos. Então, se tem dois, quer dizer que a gente levou 2 períodos de 50 minutos. Quarta coluna é referente ao local, então no local vocês coloquem qual lab foi feito, se foi feito no laboratório 1, no laboratório 3, enfim, no laboratório que foi feito. E também se foi feito em casa, se foi feito, enfim, vocês coloquem lá. E na última coluna, por último, vocês têm que botar as páginas em que tá aquele conteúdo. O conteúdo que foi realizado na prática de vocês. Então, se vocês ficaram a tarde inteira trabalhando com a fonte variável, vocês vão dividir em pequenos trabalhinhos que vocês fizeram com a fonte variável e explicar detalhadamente um pouco, não muito, lá no índice, como vocês sobre essas atividades que vocês desenvolveram.
e as páginas que elas estão e contar o número de períodos que também foi levado para fazer ela. Agora também vai uma parte muito importante, que é conseguir cadernos de campo antigo. Não tem mal nenhum tu ter e dar uma olhada nos cadernos de campo antigo de outras pessoas que já realizaram aquelas práticas, não tem problema. O problema é quando tu pega e copia. Aí é um problema, porque tu tá copiando o trabalho de outra pessoa e não tá desenvolvendo o teu próprio trabalho. Então, é bem importante que vocês começam a fazer a prática e se vocês se depararem com alguma dificuldade, olhem outros cadernos de campo para ver se essa pessoa teve alguma dificuldade parecida com vocês. O importante é que vocês não fiquem parados, esperando uma ajuda divina vir, que ela não vai vir. Então é interessante que vocês olhem cadernos de campo antigos, que busquem ajuda com os auxiliares e com o próprio professor, com os seus amigos, porque um amigo teu pode estar passando pelo mesmo problema que tu e ele conseguiu resolver. Ninguém começa a fazer a prática e ela dá certo de primeira, é muito difícil isso acontecer. É normal dar problema nas práticas e é muito importante que vocês busquem ajuda para conseguir passar por esses obstáculos que vocês vão ter, ou estão tendo, né? Bom, eu acho que esse vídeo pode ser resumido em organização. Vocês têm que ser muito organizados e não se distraírem com outras coisas. Se organizem. É interessante que se vocês não souberem quanto tempo vocês vão levar para fazer tal prática, vocês olhem outros cadernos de campo e vejam quanto tempo fulano de tal levou para fazer a prática. Partes principais que vocês devem levar pro ano de vocês. Sejam organizados em todo o ano, em todas as matérias, não só no caderno de campo. Sejam transparentes e saibam reconhecer quando vocês não estão conseguindo superar algum obstáculo e pedir ajuda. Também sejam criativos nas anotações de vocês, nas soluções de problemas, enfim, sejam criativos. Sejam muito parceiros com a turma de vocês, com a dupla de vocês, isso é muito importante, muito importante, que vocês sejam bem parceiros, assim, sabe? Ai, fulano de tal não tá conseguindo fazer, então vamos lá ajudar ele. Talvez vocês olhem pro que vocês estão fazendo e também não estão conseguindo fazer e vão pensar, ai, vou deixar pra depois. Gente, vocês têm que se ajudar, senão a turma inteira vai rodar. Então, se unam pra vocês conseguirem passar por essa juntos. Porque quando vocês conseguirem passar por essa juntos, vocês vão olhar pra trás e vão ver que cada um conseguiu se ajudar no que sabia. Talvez alguém seja melhor em programação e outra pessoa seja melhor em micros, então se ajudem. Bom, o vídeo fica por aqui. Me desculpem mesmo, de verdade, se esse vídeo ficou muito longo, mas eu queria mostrar pra vocês e falar tudo que eu conseguia falar sobre o caderno de campo e sobre essa coisa de organização no terceiro ano. Espero que tenha ajudado vocês, e se te ajudou, deixe seu like, se inscreve no canal também, e até o próximo vídeo. Tchau!